Convido você a abrir a palavra do Senhor lá no texto de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6. Você trouxe sua Bíblia, você pode abrir, mas também será projetado Nós estamos dando sequência à nossa exposição bíblica em 1 Timóteo. E temos aprendido tanto, temos sido tão edificados pelo Senhor, e hoje vamos aprender um pouquinho mais nesses dois primeiros versículos do capítulo 6 de 1 Timóteo. Só pedir que aumente um pouquinho mais o meu microfone, por favor, Ricardinho. Leiamos juntos os versículos 1 e 2 dessa carta. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos do Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha seu bom serviço A Bíblia, principalmente quando estamos expondo um livro, é melhor ainda para dizer que a Bíblia ela não foge de tema algum que as pessoas possam julgar até como resolvidos ou ultrapassados ou até polêmicos. Principalmente quando estamos expondo um texto. Sempre nos chama a atenção algo que Deus quer nos falar naquele texto. E o tema da escravidão ou da servidão, ela também não é deixado de lado pela Bíblia, mesmo que alguns julguem que tratar desse tema seja um tanto quanto delicado. Mas Timóteo, ele trata desse tema porque ele fala, como você percebeu no capítulo 5, dos deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. E nós estivemos aqui estudando, por exemplo, numa noite, sobre o relacionamento que a igreja deve ter, da liderança para com as viúvas, os cuidados, as admoestações, e o tema da viuvez foi tratado também, assim como o tema da liderança, por exemplo, que tratamos no domingo passado, e agora vamos falar um pouquinho sobre outra classe de pessoas que estava presente na igreja daqueles dias. Tanto servos ou escravos, quanto senhores, pessoas que possuíam escravos. E no caso do nosso texto, não há dúvidas que o termo aqui que foi traduzido por servos está se referindo a escravos reais. Não é uma metáfora para falar de servos do Senhor e nem para falar de pessoas que tinham algum emprego, algum vínculo empregatício, mas eram escravos, de fato. Por isso que o versículo 1 diz, servos que estão debaixo de jugo. Paulo traz a mesma imagem que se poderia falar de alguém que possuísse um animal de carga, um jugo sobre aquele animal que faria todo o trabalho, para não deixar dúvidas de que ele está falando aqui sobre a escravidão. E a escravidão, mesmo que nos doa o coração hoje, pensar que ainda exista em nosso mundo e em nosso país, mesmo que velada, alguns sistemas de escravagistas, a escravidão era um elemento essencial da estrutura da antiga organização social do Império Romano. E para você ter uma ideia como essa estrutura era tão importante para aquele império, cerca de 1/3 da população de Roma era formada por escravos. 1/3 da população de Roma era formada por escravos.
E eles tornavam-se escravos por diversos motivos, às vezes por serem prisioneiros de guerra, às vezes como homens condenados, ou por causa de alguma dívida, alguém que não conseguia quitar, pagar uma dívida, ele era confiscado juntamente com sua família para servirem como escravos daquele a quem ele havia contraído a dívida. Por haverem sido vendidos também por seus pais como escravos, alguns pais vendiam seus filhos, e ainda acontece isso nos nossos dias, por rapto, e infelizmente essa prática também acontece nos nossos dias, e outros por haverem nascido escravos. E a lei romana, ela não proibia o maltrato dos senhores para com os escravos. Aliás, os escravos para os senhores era tido pela lei romana como meros objetos que poderiam ser usados ao bel prazer dos seus senhores. E poderiam ser maltratados, poderiam ser judiados, poderiam ser injustiçados, porque eram meros objetos para usufruto. E até mesmo, mas mesmo nesses dias, em Roma, se sabe de histórias de pessoas que viviam relacionamentos justos com seus senhores, a ponto de que eles, os próprios escravos, não quererem deixar a servidão ou a casa de seus senhores por serem tratados muito bem. Mas isso aí era raro, mas existia. Como o evangelho, ele vai penetrando nas camadas da sociedade, como o próprio Senhor Jesus falou, semelhante ao fermento que vai entrando e vai levedando toda a massa, sem que ninguém veja, o evangelho também foi resgatando pessoas que estavam escravas de fato, de senhores, resgatando da escravidão do pecado e trazendo para a liberdade em Cristo Jesus. Lá em Gálatas 3, versículos 26 a 28, esse texto também está projetado aí, o apóstolo Paulo diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos, quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui no versículo de número 28, então, do texto de Gálatas, há a admissão clara de que existiam dentro da igreja do Senhor Jesus, nas várias comunidades existentes do mundo de então, escravos e libertos, pessoas que eram livres e que eram também escravas e servindo a Deus, e que não havia nenhum tipo de apartheid ou de separação entre aquelas pessoas. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que todos deviam se ver como um só em Cristo Jesus, porque todos eles, quer judeus, gregos, escravos ou libertos, haviam sido batizados em Cristo Jesus, quer dizer, libertados por Cristo Jesus, selados pela aliança do Senhor Jesus. O Evangelho havia selado suas vidas, e estavam agora reunidos no mesmo ambiente de adoração e de louvor, de maneira que era possível encontrar no mesmo ambiente tanto senhores, que nós vamos já falar sobre isto, quanto servos no mesmo ambiente de adoração e de culto. E provavelmente alguns escravos e as minorias, vamos dizer, os mais pobres ou menos instruídos, compunham a grande maioria da igreja de então. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala sobre isto. Ele diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas
fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, Paulo diz para aqueles irmãos em Corinto, olhem para vocês mesmos. Reparem, dêem uma olhada ao vosso redor e vejam que não há entre vocês pessoas que Deus tenha chamado que são poderosos e sábios segundo a carne, que são de nobre nascimento, mas são pessoas simples que estão ali ouvindo e atentos ao Evangelho. Lógico que também existiam pessoas de alta posição, às vezes até política, dentro de algumas comunidades cristãs, mas isso era a exceção. A grande maioria provavelmente formada dentre essas classes todas, de escravos. E ao tratar desse tema aqui nesta carta, o Senhor Deus, usando como seu instrumento o apóstolo Paulo, lhe deu sabedoria para não defender uma rebelião franca por parte dos escravos que agora tinham consciência de quem era o verdadeiro salvador de suas vidas e de que eles haviam sido libertos espiritualmente do pecado. Ele não defende essa rebelião franca por parte dos escravos e nem tampouco a continuação daquele estado vigente, daqueles dias. Ao invés de defender qualquer extremo, Paulo se propõe a destruir a essência da escravatura, que é o principal aqui, e seus efeitos colaterais. Que Paulo procura tratar na sua carta, não só no texto que lemos, mas em outros textos que vamos ler daqui a pouco, é que o escravo deve honrar o seu senhor e que o senhor deve tratar também o seu escravo de forma bondosa, de forma amável, como um irmão em Cristo Jesus. E assim a graça de Cristo estaria operando de dentro para fora, rompendo as cadeias e também novamente fazendo aquele efeito do fermento que leveda a massa. Então, em primeiro lugar, no nosso texto, o apóstolo Paulo ele fala do relacionamento do escravo com o Senhor, que o Senhor que não é crente. Versículo de número 1. Você pode ler aí, por favor? Todos os servos para que o nome de Deus não seja blasfemado. O que seria corrente, ou o que se poderia pensar, é que a mensagem do Evangelho, penetrando no coração daquelas pessoas que eram escravas, poderia trazer uma desordem social tremenda naqueles dias. Porque muitos escravos haviam abraçado a fé. E agora, se o cristianismo estivesse dizendo, agora você tem que se rebelar contra o seu Senhor, tem que se insurgir, tem que dizer para ele que você não está mais agora sujeito às suas ordens, porque você agora é liberto por Jesus Cristo. Aquilo ali, numa sociedade em que 1/3 dela era formado por escravos, traria não só uma desordem social, mas também difamaria o nome do nosso Deus, a doutrina do Senhor, o ensino do Senhor, porque aquilo, ou o Evangelho, se tornaria quase que sinônimo de desobediência civil e de desobediência aos seus senhores. Por isso não há nenhuma passagem no Novo Testamento condenando claramente, de forma aberta, a escravidão, mas condenando sim os maus escravos e os maus senhores. Eu vou repetir. Não há passagem alguma no Novo Testamento condenando abertamente ou de forma bem clara a escravidão, mas sim os maus escravos e os maus senhores. Que a preocupação da palavra do Senhor é de tratar o coração, as motivações do coração de cada um, e que aquilo ali poderia sim promover uma revolução social, como de fato tem
até hoje promovido em muitos lugares onde o evangelho tem verdadeiramente penetrado. E é isto que nós sempre aprendemos nas Escrituras, de que uma transformação, uma mudança social não vem pelo estabelecimento de um político ou de pessoas que estejam à frente, se são evangélicas ou não, mas sim de pessoas que verdadeiramente vivam o evangelho e que possam eventualmente estar em cargos políticos, sim, ou em qualquer um outro lugar. Mas a transformação da sociedade vem quando eu e você, que abraçamos o evangelho, que conhecemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, vivenciamos a prática dessa mensagem nos nossos diversos relacionamentos, quer em casa, quer no nosso trabalho, quer o lugar onde estejamos trabalhando e com que nós estejamos nos envolvendo. Aí sim, as pessoas poderão ver o quanto aquilo fará ou está fazendo diferença na sociedade. Então, a situação de desvantagem social, naquele momento, pelo menos, não era o foco. O foco principal estava em tratar do coração, como que cada um deveria tratar o seu irmão e vivenciar a sua fé. E por que agir assim, como diz o versículo de número 1? Em primeiro lugar, pelo testemunho de vida sobre o que significa ser crente no Senhor Jesus. Então o nosso texto diz, todos os servos, e falando aqui para os crentes, servos, que estão debaixo de jugo, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. O testemunho da vida deles em considerarem digno de honra os seus senhores e serem os melhores servos que aqueles senhores estavam ali possuindo, que não conheciam o evangelho. Aquilo ali seria um testemunho de que, de fato, o cristianismo estava fazendo bem a eles próprios, e aquilo seria testemunho de que Deus estava presente na vida daquelas pessoas. Os seus senhores veriam as suas atitudes. Por isso que Jesus Cristo mesmo já havia falado, nós não vamos ver esse texto, mas depois você pode abrir na sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 5, quando ele fala das boas obras que os servos e os seus discípulos deveriam praticar, ele diz, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então sempre é assim, mesmo para os escravos. Os escravos crentes, então, deveriam com seu testemunho fazer com que as pessoas observassem que o que eles viviam e o que eles faziam era fruto de uma transformação de Deus na vida deles. E a rebelião seria um mau testemunho para o evangelho. Segundo, esse texto também nos fala ou nos leva a refletir sobre a identificação com os sofrimentos de Cristo. E isto está totalmente fora de moda nos nossos dias, mas aí é Pedro que trata dessa matéria mais abertamente, lá na sua primeira carta, no capítulo 2. Porque às vezes nós podemos sofrer injúrias para que o nome de Cristo, a quem amamos, não seja difamado, tal qual aqueles escravos crentes. Algumas vezes sofriam injúrias, injustiças, mas estavam ali amando o Senhor Jesus e também se identificando com os sofrimentos de Cristo, como diz esse texto aí de 1 de Pedro. Servos, e aqui novamente a palavra é para aqueles escravos crentes, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, suportais com paciência, quer dizer, se você merece, de fato, uma punição.
Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os vossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então perceba o versículo de número 18. Sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. E aí Senhor é com letra minúscula. Aos seus donos. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E aí o versículo 21, que está na contramão completamente daquilo que conhecemos hoje por teologia, ou eu prefiro chamar filosofia da prosperidade, que tem invadido tantas pregações por aí. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados. E algumas pessoas podem dizer, ou podem ouvir pregações por aí dizendo que você foi chamado para ser cabeça e não cauda, que você foi chamado para reivindicar as riquezas deste mundo, que você foi chamado para não sofrer, que você foi chamado para não adoecer. E aqui o apóstolo Pedro diz, fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O exemplo do servo fiel, que segue os passos do seu mestre, que é discípulo do Senhor, é segui-lo em meio ao sofrimento, em meio à dor, e em meio às injustiças, em meio àquele que está praticando o mal contra ele continuar sendo fiel por amor ao Senhor, naquilo que ele foi chamado para fazer. Quando praticais o bem, é o que diz a metade do versículo 20, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, e Deus se agrada com isto, porque vê que de fato você é um discípulo do Senhor, você segue os passos do Mestre. Será que nós estamos dispostos a seguir assim os passos do Mestre? Ou temos nos tornado assim, tão dispostos? Então, aqueles servos, quando estavam ali sob o jugo de seus senhores, que não conheciam o Evangelho e a palavra, deveriam cuidar para que pelo testemunho deles, o nome de Deus não fosse infamado, e para que eles próprios pudessem testemunhar do que Cristo estava fazendo em suas vidas, e que aquilo ali, os seus patrões, os seus senhores, observassem e de alguma forma reconhecessem que é Deus agindo no coração deles. E eles podiam ter como motivação maior se identificar com Cristo. Se o meu Cristo sofreu tanto em meu lugar, por amor ao nome de Deus, eu ainda quero sofrer muito mais, se assim for necessário. Segundo lugar, o apóstolo Paulo fala do relacionamento do escravo com o Senhor crente. O que diz aí o versículo de número 2? Você pode ler? Também, os que têm. Irmãos, eu sei que é difícil, esse versículo de número 2, soa muito estranho para nós, mas naqueles dias, homens ricos, homens que possuíam muitos escravos também se convertiam ao Senhor. Eles eram fruto de seu tempo, de sua cultura. E o Evangelho do Senhor, ele vai, como eu falei no início, penetrando de maneira sorrateira, transformando os corações, para que então a cultura seja
transformada. Os maiores desastres que acontecem, os missionários que estão aqui podem falar isso ainda de maneira com muito mais propriedade do que eu, sabe que se chegarmos numa cultura e simplesmente quisermos, a partir do Evangelho, mudar simplesmente os comportamentos, os costumes e a cultura, antes de transformar os corações, antes de mostrar primeiro a exposição da palavra, para que aquilo lá vá sendo transformado e mudado, isso pode provocar tantos desastres na divulgação do Evangelho, até mesmo sincretismo. E, então, mesmo que soe estranho, é preciso que nós entendamos que aquelas pessoas estavam vivenciando ali dias em que a escravidão estava vigente e que pessoas que possuíam servos estavam ali adorando também ao Senhor e se convertendo ao Senhor, presente no mesmo ambiente que os seus escravos. Como eu já disse, o Evangelho ele transpõe barreiras e agora é o escravo crente, ele deve, com muito mais gratidão a Deus, com muito mais grado, servir ao seu patrão quando ele é fiel e esse é crente amado. Ele não deveria se valer da sua condição espiritual de nova criatura para tratá-lo com igualdade ou com desdém ou para ser insubmisso, mas servi-lo ainda com muito mais afinco. E há um texto lá de Efésios, capítulo 6, Paulo não tratou aqui em 1 Timóteo, especificamente da maneira como os senhores deveriam tratar os seus servos. Mas lá em Efésios, capítulo 6, ele assim faz. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, agora o Senhor com letra maiúscula, quer seja servo, quer seja livre. O que diz aí o versículo 9? E vós, senhores, essa é a mensagem do Evangelho. Mesmo que naquele primeiro momento não causasse uma revolução social, até mesmo porque o Evangelho, o próprio Deus vai guiando a história de maneira gradativa e contínua. E a maneira que o Evangelho então vai transformando vidas e que o Espírito de Deus vai agindo, as situações podem e devem ir mudando. Aqui fica claro que para o Senhor Deus não há acepção de pessoas. E principalmente os senhores deveriam ter isso claro em suas mentes. Eles deveriam deixar a ameaça e agora tratar os seus servos como irmãos queridos em Cristo Jesus, tratar com toda a mansidão, com toda a justiça, cuidando daquele escravo agora, porque era o seu irmão amado. Sabendo que o Senhor é tanto deles quanto vosso. Perceba como Paulo tratou um episódio em que um escravo chamado Onésimo havia fugido do seu senhor chamado Filemon. E agora Filemon, abraçando o evangelho, e Onésimo, esse escravo que havia fugido do seu senhor, conhecendo também o Senhor Jesus por meio da mensagem do apóstolo Paulo, e que se converte. Agora Paulo escreve para Filemon, dizendo como ele deveria agir, lá na carta a Filemon, no capítulo 1, versículo 8 a 20. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo
o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te. Presta atenção no que Paulo vai solicitar e na maneira como Paulo vai se dirigir a Filemon, a quem Onésimo servia e a quem Onésimo pertencia. Solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quer dizer, quando Paulo estava preso, anunciou o evangelho a Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Paulo fala aqui no versículo 15, reconhecendo que esse afastamento temporário foi importante, porque através desse afastamento, Onésimo conheceu o evangelho e agora eles teriam um relacionamento que transcenderia a este mundo e que se perpetuaria pela eternidade. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. O pedido do apóstolo Paulo aqui é claro, ele não está dizendo assim, olha, liberte Onésimo. Mas ele diz, recebe-o com todo o amor, agora porque ele é um irmão querido e amado. E agora o relacionamento que vocês têm não é apenas temporal, mas está fora dessas esferas do tempo. Agora é eterno. Ele é teu irmão querido. E se ele te fez algum dano, te causou algum dano, pode deixar que eu pago, lança na minha conta. Eu faço questão de pagar, mas o importante é que você o receba como um irmão querido e que ele continue a te servir e que ele continue aí fazendo o trabalho que você quiser que ele faça, mas com toda justiça, com toda equidade, porque agora é teu irmão em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora, como irmãos, havia entre eles um laço consanguíneo. O sangue de Cristo os havia unido, e havia unido aquelas vidas, e agora eles participavam da mesma graça. Então a condição cristã do Senhor é a maior motivação para que o servo se dedique ainda muito mais. O servo via que o seu Senhor era fiel, então agora que ele poderia ainda servir ainda com mais dedicação e afinco. Quais alguns ensinamentos que poderíamos extrair aqui antes de partirmos para as aplicações e pensarmos um pouquinho nos nossos dias? Primeiro ensinamento é o cristianismo ele não fala aqui imediatamente em romper com aquele sistema de escravidão, até mesmo para dar tempo às mudanças graduais da cultura, ele fala de que deve ser banida a crueldade, a injustiça nos relacionamentos. Os senhores e escravos poderiam estar e deveriam estar no mesmo ambiente de adoração, servindo o mesmo Deus, conscientes de agora quem é o Senhor e que deveria existir entre eles um tratamento de cordialidade e de respeito, semelhante a talvez um pouco nas relações hoje trabalhistas,
Porque hoje há leis que já estabelecem o que seja justo, o que seja legal. Mas já naqueles dias, mesmo sem nada disto, Paulo então instrui aqueles irmãos agora em Cristo Jesus a que vivam, independente das leis romanas, mas vivam debaixo da lei do Senhor com amor. Então agora o Senhor, quando for se dirigir ao seu escravo, ele não vai olhar, não deveria mais olhá-lo como um objeto, ou como alguém que ele deve falar de qualquer maneira, ou deve tratá-lo de forma bruta, de forma estúpida, ou açoitá-lo, mas pelo contrário, ele deve agora fazê-lo com todo respeito, porque estava falando com um irmão em Cristo. Da mesma maneira, os servos deveriam agora olhar para os seus senhores e ver na atitude deles a justiça e a bondade deles e servi-los ainda com mais afinco no Senhor. E assim, o cristianismo ele deu um passo significativo, não só para a abolição da escravatura em tantos lugares, fazendo essa mudança de dentro para fora, mas, sobretudo, falando dos princípios essenciais dos relacionamentos entre os homens em justiça e equidade. Portanto, na igreja nunca houve apartheid. Agora, trazendo para nós algumas reflexões, pensando um pouquinho sobre que princípios a palavra do Senhor tem para nós livres, nós que não vivemos nesse regime de escravidão. Mas que princípios a palavra do Senhor pode trazer para nós, além daquilo que que Deus já nos falou nesta noite? Em primeiro lugar, primeira aplicação que eu quero deixar para os amados, é que nós devemos glorificar a Deus em nosso ambiente de trabalho. É interessante que no versículo de número 1, o apóstolo Paulo fala claramente para os servos: você está lá sobre jugo, então você deve cuidar para que o nome de Deus não seja blasfemado. Hoje, todos nós que temos os relacionamentos agora trabalhistas para com os chefes, agora devemos tomar todo cuidado para que o ambiente onde trabalhemos não seja motivo para que, de alguma maneira, o meu comportamento venha a contribuir para que o nome de Cristo seja manchado, seja jogado na lama e que o nome de Deus seja blasfemado. Lá em 1 de Pedro, texto que nós já lemos, no capítulo 2, versículo 18 e 20, fala sobre isto. Sede submissos, servos, com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, que deveria ser a prática de todo senhor fiel, mas também ao perverso. Que alguém suporte, pois isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Naturalmente que hoje há elementos legais que não existiam naqueles tempos, porque estávamos falando aqui de escravidão, e que podem ser acionados para o nosso bem caso um patrão, caso um senhor hoje dos nossos dias esteja tratando você com injustiça. Mas há os mecanismos legais, por isso que no capítulo 6, versículo 1, permanece o mesmo princípio. Então não é porque você possa eventualmente estar sendo injustiçado ou que está sofrendo algum tipo de ameaça no seu ambiente de trabalho que você vai revidar, ou que você deva ser respondão, ou insubordinado, ou devolver fazendo o seu trabalho de maneira relaxada. Ficou claro isto? Porque se para aqueles servos que viviam sobre a lei romana, que nada impedia que os seus senhores o maltratassem, quanto mais nós, que podemos sim usar daquilo que o magistrado civil tem legislado para resguardar os direitos, hoje em dia, do cidadão no seu ambiente de trabalho. Quanto mais nós não podemos, de forma alguma,
revidar, responder, ficar resmungando, falando mal, porque isto pode manchar o nosso testemunho como servos do Senhor no nosso ambiente de trabalho. Então devemos glorificar a Deus onde quer que o Senhor nos coloque, inclusive no nosso ambiente de trabalho. Segunda aplicação que eu quero deixar para nós nesta noite. Devemos caprichar ainda mais quando trabalhamos para alguém que possui a mesma fé. Não é isso? Não foi isso que o apóstolo Paulo disse no versículo de número 2? Se é um servo fiel ao Senhor, você deve ainda muito mais fazer o trabalho bem feito. E eu vou falar aqui, abrir o coração para vocês. Eu não sei se alguns já ouviram isto, ou histórias assim. Mas eu já ouvi de algumas pessoas que às vezes são empresários, crentes, servos do Senhor, que dizem assim: olha, eu tenho dificuldade às vezes de contratar alguém que é crente. Eu até evito. E a gente fica pensando, poxa, deveria ser o contrário, né? Ele deveria ter todo o interesse em ter servos do Senhor ali, trabalhando. E aí, conversando com algumas pessoas que assim são empresários, alguns têm essa opinião porque dizem assim: olha, às vezes é difícil a fronteira de relacionamento de patrão e empregado. Às vezes, pelo fato dele ter a mesma fé que eu, se ele chega atrasado e eu chamo a atenção, ou eu venho adverti-lo de alguma forma, ele diz que eu não compreendo, que eu, como irmão em Cristo, deveria compreender porque que ele chegou atrasado, porque eu muito mais deveria compreender, porque ele, naquele dia aconteceu isso e aconteceu aquilo. E alguns se valem até mesmo da sua fé para, de alguma forma, obter uma certa vantagem ali no relacionamento com aquele patrão crente. Não deveria ser assim. Porque a palavra de Deus diz que os crentes que têm patrões fiéis devem, pelo contrário, se o horário é X, deve chegar um pouquinho antes daquele horário. Se a produção é Y, deve ir um pouquinho mais além daquela produção, seguindo o princípio da palavra do Senhor, que permanece o mesmo. Os princípios permanecem o mesmo. Para que então aquele patrão fiel possa ter toda a alegria de ver que de fato o seu empregado, crente no Senhor, tem testemunhado do Evangelho na sua vida, nos seus relacionamentos, sendo o melhor funcionário. Eu lembro de uma história que um homem, um sapateiro, chegou com Lutero e disse que gostaria de deixar tudo para ser um servo dedicado ao Senhor na obra de Deus e sendo o melhor servo do Senhor. E ele chegou então e disse: olha, eu estou disposto a deixar tudo porque eu quero ser um servo dedicado na obra do Senhor. E então aquele reformador perguntou a ele: qual é a sua profissão? Eu sou sapateiro. Você quer glorificar a Deus? Quero. Então faça o melhor sapato. Deu para perceber o princípio? O princípio permanece o mesmo. A palavra de Deus, ela não muda. Os sistemas das organizações sociais se alteram, mas os princípios morais de Deus são eternos. Então, para aqueles que têm patrões crentes, sirvam ainda com mais afinco, porque vocês não estão trabalhando para vocês mesmos, nem para mostrarem para as pessoas, mas para o Senhor. Não é para aquele homem, seja ele crente ou não, é para o Senhor. Terceiro e última aplicação que eu quero deixar para nós nesta noite. Agora para os patrões.
Os patrões crentes, eles devem ser exemplo de fineza e justiça com seus funcionários, independente da fé que eles tenham. Independente se são servos de Deus ou não. Eles, por serem crentes e servos do Senhor, não podem, lógico, ser condescendentes com erros de funcionários, mas ele saberá o tempo e o modo correto de tratar com cada um deles. Ele sabe que ele, por exemplo, se ele está chateado, aquele não é o momento de tratar daquele problema com aquele funcionário, seja ele crente ou não. Ele sabe que, mesmo que ele esteja profundamente irado por um erro que fez até com que a empresa perdesse dinheiro, ele jamais deve chamar a atenção de seu funcionário publicamente, na frente dos outros funcionários, mas deve chamá-lo reservado para preservar aquele funcionário. Essa atitude é que devemos ter como patrões crentes. Para com o funcionário. Mas aquele funcionário ali, ele me prejudicou, ele falou mal de mim, ele é horrível, ele trata... Não importa. Chame ali e faça a sua parte, porque isso é testemunho da sua vida diante de Deus. E se o funcionário for relapso mesmo, tome as medidas legais. Seja ele crente ou não. No sentido de dizer, olha, meu irmão em Cristo, você é um irmão muito amado, eu vou estar orando sempre por você, mas, olha, já tivemos tantas advertências, eu já andei a primeira milha, a segunda milha, a terceira milha com você, agora nós vamos ter que demiti-lo. É com muito pesar no coração, isso de maneira reservada e tomando todas as medidas cabíveis. Por quê? Porque isso é justo diante do Senhor. Então, não é porque você é servo do Senhor, crente fiel, e você tem um funcionário que é crente, que você jamais possa chamá-lo a atenção ou possa adverti-lo. Não, de forma alguma. Mas você deve, como servo do Senhor, tratar ainda com muito mais fineza e justiça, e com a firmeza do Senhor, todas as coisas. Porque o negócio que você está gerindo, ou a posição onde você está, seja de gerência, seja de chefia, é uma posição dada pelo Senhor para você. Você pode não ter uma empresa, mas você pode estar dirigindo um departamento, uma autarquia, algo da esfera do governo público. E você tem toda a responsabilidade porque lá Deus te colocou. Então, tratar com equidade, com justiça e com respeito os servos do Senhor, ou aqueles que ainda não são, mas que estão sob o seu comando, não é nada mais do que o testemunho do que Cristo tem feito na sua vida. E é assim que Jesus, e é assim que o apóstolo Paulo também fala que as transformações ocorrem na sociedade. Quando homens e mulheres de Deus, nos lugares onde estão, servem ao Senhor e testemunham